Olá, nono ano. Então bora lá, né? Continuando ainda aqui nossa apostila, tá? Nosso módulo, certo? Aí nós temos aqui, deixa eu ver, Oceania, regiões polares. Já falamos, né? Já falamos da Oceania, mostrei os vídeos para vocês, né? Falamos da Austrália, da Nova Zelândia, das gerações roubadas. Falamos também, fizemos também as atividades até que chegamos aqui nas regiões polares. Aí falamos das banquisas, dos índices, certo? Do polo norte geográfico, do polo norte magnético, dos icebergs, do permafrost, certo? Da caça às baleias, por aí vai, né? Ok? Falamos dos inuits e dos iglus, falamos da economia do Ártico, né? A questão da piscicultura, falamos da presença humana na Antártida, certo? A exploração econômica e científica da Antártida, até que pulamos, né? Que a Antártida também é regiões polares. Falamos na questão do aquecimento global, principal risco do aquecimento global, claro, derretimento das calotas polares. Aí os lugares, principalmente aqueles lugares, né? Que tem mar, né? Os lugares praianos, certo? Eles é que correm mais perigos para afundar no mar, né? Para ir para debaixo d'água, né? A tendência é isso acontecer um dia. Tem até um filme, se um dia você se interessar, que fala exatamente as calotas polares derretem, o oceano toma conta do mundo e o ser humano se adapta a viver em ambientes, sobreviver na realidade, em ambientes assim, certo? Em ambientes só de mar. Tá? Tá. Tá ok? Qual é o nome do filme, pessoal? Walter Rhodes. Eu não sou bom em inglês, mas Walter Rhodes, O Mundo das Águas, com Kevin Costner. Eu adoro aquele filme. Ele é meio surreal, assim, sabe? Acho que não daria para o ser humano viver num ambiente totalmente aquático, a não ser se ele fosse igual o que é o Kevin Costner no filme, o Mutante. Ele passa a ser uma fibra, ele tanto pode viver na água como ele pode viver fora dela, né? Pronto. Aí entramos, www, o mundo globalizado, não é isso? Então, o mundo globalizado. Então tem aqui, ó. Vamos dar uma voltinha pelo livro, né? Então tem a globalização. Aí tem algumas notícias, né? Você vê que nosso módulo ele gosta de dar algumas notícias. Tem assim, educação desigual aumenta distorções na globalização. Né? A gente sabe, a desigual educação, ela não se dá por conta do mundo globalizado. Ela já se dá há muito tempo, né? De forma que a gente sabe, entre ricos e pobres. Quem tem dinheiro tem educação de maior qualidade. Quem tem menos dinheiro, quando tem educação, né, quando pode ir para a escola, recebe uma educação não tão de boa qualidade, não é isso? Por exemplo, nesse momento de pandemia, quem tem acesso à internet, tem acesso a celular, computadores, está assistindo às aulas. Né? Por exemplo, está tendo aulas, como nós aqui do Colégio Silva Helena. Mas muitos colégios aí, do estado principalmente, né? Principalmente do interior, muitos alunos não estão conseguindo assistir às aulas e muitos colégios nem sequer estão fazendo esses vídeos para compensar o isolamento social. Né? Isso se dá exatamente pela desigualdade por conta entre ricos e pobres. E também lhe digo, por conta do que o rico tem mais acesso ao mundo globalizado do que o pobre. Né? Que tá aí, minhas aulas, quem quiser assistir, assiste. Certo? O aluno só não assiste se não quiser. Mas está disponível.
Tá? Mas tem gente que não tem acesso a essas informações. Hoje em dia, a internet é o maior símbolo da globalização, e o maior acesso à internet se dá pela utilização do telefone celular, certo? Desses computadores de bordo, desses computadores de mão que a gente usa no dia a dia, né? Que a gente está tão fissurado que fica difícil a gente se imaginar sem celular hoje, né? Para resolver as coisas, até para a gente agora, para a gente dar aula, né? Com relação à educação, o celular ele está sendo imagine nós diante de uma pandemia dessa, do isolamento social, né? Teria sido muito mais complicado ficar em casa se não tivesse o celular, né? Claro, a televisão ajuda e tal, mas a televisão não é a via de mão dupla. No celular, tanto você pode receber as informações como você pode enviar as informações. Mais uma notícia aí, e essas notícias estão na página 38. Tá vendo, ó? Página 38. Mais uma notícia aí. A globalização possibilita o convívio com as diferenças. Certo? No mundo globalizado, você tem os prós e os contras da globalização, desse processo de integração entre os países. Tá certo? Tem os prós e os contras. A gente sabe que a gente viu coisas do mundo todo sem sair de casa. Antigamente a gente não sabia que existia. Muitas culturas, né? Muita diversidade de danças, da culinária, né? E o mundo ele é cada vez mais integrado nesse mundo globalizado. Hoje a gente come sushi, que é uma comida que só se comia no Japão. Né? Quando eles vieram para cá, claro que eles trouxeram a culinária, e o Japão é uma das pitadas dos povos que contribuíram para a formação étnica do Brasil. Mas por conta também da globalização, né, muita gente gosta, tem gente que não gosta, claro, do sushi, eu adoro, eu sou louco por sushi, né? Mas a gente veio, né, passar a desfrutar disso, mas após nessa intensificação do mundo globalizado, ele começa mais intensamente nos anos 80, e depois que termina a Guerra Fria, já que não tinha um bloco de países que não eram capitalistas, já que é um fenômeno, posso dizer, principalmente do capitalismo, certo? Esse processo se intensificou, tá? Então, a gente, né, pode ver, aqui no Brasil nem tanto, mas em São Paulo você já sente mais isso. Aqui em Fortaleza nem tanto, mas a gente come pizza. Pizza é comida italiana, lasanha é comida italiana, né? O próprio macarrão, né? Certo? Se não me engano, o macarrão é uma invenção chinesa, eles que criaram o macarrão, mas o italiano aprimorou com seus molhos maravilhosos, né? Então a gente come sushi, como eu disse, uma comida japonesa, a gente come, o que mais? Várias comidas que não se comia no Brasil antigamente, porque não era o hábito da gente, não fazia parte da culinária no Brasil. Então, né, meio que culinária de vários povos do mundo passaram a fazer parte, certo? Da nossa gastronomia também. Não, lá nos Estados Unidos é muito mais intenso isso. Né? Se você parar para olhar alguns filmes, eles têm hábitos, por exemplo, né, de comer. Vão comer comida italiana hoje, vão comer comida japonesa, vão comer comida chinesa, vão comer comida tailandesa, vão comer comida paquistanesa. Né? Então, lá, porque como é um mosaico muito grande, tem gente descendente de vários povos do mundo que vão para lá para tentar uma vida melhor. Né? Os que nascem lá, claro, têm direito à cidadania, mas muitos são imigrantes ilegais, acabam tendo filho, e o filho passa a ser americano, tem direito à cidadania, não é isso? Então, são muitos mosaicos de várias etnias. Então, é comum essa questão da culinária. Então, eles costumam variar. Segunda-feira, comida italiana. Não sair de uma ordem, mas mais ou menos. Terça-feira, vamos comer comida paquistanesa. Quarta-feira, comida japonesa. Quinta-feira, comida chinesa. Sexta-feira, comida etíope. Tem também. Tem a culinária do povo africano. Então, isso já mostrou a culinária dos povos, as danças, as festas.
É claro que a gente sabe que os países mais fortes economicamente tendem a dominar os países mais fracos economicamente, né, na maneira de pensar, sentir e agir, e a gente acaba absorvendo os hábitos dos países dominadores. Essa aqui é a realidade. Mas, claro, a cultura brasileira também, ela chama a atenção do mundo, né? O carnaval, por exemplo, certo? O São João, por exemplo. A gente não pode deixar que essas tradições, essas coisas que vêm lá de trás, né, dos nossos ancestrais, desapareçam em detrimento a festas, vamos dizer assim, a festas, estou atrás de uma palavra, a festas Yankees, né, que vem lá dos Estados Unidos e tal, tipo Halloween, não tem problema nenhum, né, vamos fazer uma festa Halloween e tal, de Halloween, né, não tem problema nenhum, mas a gente não pode deixar festas como São João, né, morrer, certo? Ou aquelas danças da região norte, do nordeste, desaparecerem, o frevo, o bumba meu boi. Isso seria importante para a preservação da nossa história, da nossa cultura, das nossas raízes, não é isso? Tem mais um? Tem. Aí tem, ó. Crise freia a globalização e piora condições para negócio, diz revista. Não é questão de frear a globalização. Talvez freie ela na questão econômica. Em 2008 nós tivemos uma crise, tá? E essa crise que começou nos Estados Unidos espalhou pelo mundo. Então as economias entraram, muitas delas entraram em recessão. Diferentemente de 1929, quando a crise quebrou o mundo mesmo, jogou o mundo na chamada Grande Depressão, certo? O Estado hoje, apesar deles, né, ele ainda tem aquela condição de mão invisível, mas o Estado hoje ele já interfere mais na economia. Ele já faz a distorção de mercado, né? Aliás, quando tem a distorção de mercado, ele já interfere nessa distorção. Quando o dólar sobe muito, o Brasil não fez isso, talvez esse ano, e o dólar chegou ao que chegou por conta da pandemia. Talvez tenha sido isso, e o Brasil acabou ganhando dinheiro com isso, infelizmente. Certo? Mas se o Brasil tivesse pego suas reservas cambiais e jogasse para vender no mercado, certo? O preço do dólar iria se equilibraria. Não é isso? Pronto, o Brasil não fez isso. Ganhou muito dinheiro com dólar alto. E está ganhando. O governo do Brasil ganha dinheiro com dólar alto. Certo? Porque ele tem as reservas cambiais. Só que o dólar alto não é muito bom para a economia. A gente sabe disso. Nem ele muito baixo, nem ele alto. Ele meio que instável. É bom para a economia. Ele estando estável. O dólar está R$3, mas está estável já faz um ano. Então isso é bom para a economia, que dá para você ter mais ou menos um controle, né? E muito baixo também, ele pode gerar distorções no mercado, não é isso? Né? Aconteceu no governo do Fernando Henrique, quando o real foi feito, certo? E o Fernando Henrique mesmo causou a desvalorização do real para que não tivéssemos um problema com relação ao dólar muito baixo, tá? Para os brasileiros, mais uma notícia, para os brasileiros, globalização ainda é lenta. Claro, os países de mais tecnologia, como Japão, Estados Unidos, países da Europa, principalmente da parte ocidental, né? Porque hoje tem a União Europeia, né? Então, quer dizer, os países estão mais homogêneos nas suas atitudes, vamos dizer assim, né? Porque tem uma política comum de defesa, uma política agrícola comum, tem o euro, que é a moeda que serve para todos os países, né? Tinha um problema da Inglaterra, da Dinamarca, que tinha suas moedas como símbolos nacionais. Mas, né, claro e evidente que você que você tem, né, essa globalização, certo? Bem forte nesses países com maior tecnologia. Já o Brasil tem as suas tecnologias, o Brasil tem um complexo industrial de fazer inveja a muitos países do mundo, que são até desenvolvidos, certo? O Brasil tem a sua rede de comunicação, tem seus cabos óticos, inclusive 3 saem daqui de Fortaleza para a Europa e para os Estados Unidos, né? Então, ele que faz essa comunicação, intensifica essa comunicação, inclusive da própria internet, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa
é uma coisa de que quanto mais tecnologia, mais dinheiro, mais poder, melhor a economia de um país, mais intensa é a sua globalização. Essa que é a realidade do mundo. O Brasil é um país meio intermediário, já que o Brasil é um país em desenvolvimento, mas claro, tem países muito mais atrasados que estão aquém desta globalização. E dentro desse país é que a grande parte da maioria da população nem tem acesso às coisas do mundo moderno, como internet, celular, computador, etc, etc. Né? A gente sabe disso. Ok? Então eu tenho, nesse mundo globalizado, os fluxos econômicos, por exemplo, como eu disse, em 1929 os Estados Unidos quebrou a partir da quebra da Bolsa de Nova York. A globalização era menos intensa, mas os países capitalistas quebraram. Quem ficou de fora foi a União Soviética, que não era mais capitalista. Em 2008, a globalização era muito mais intensa, certo? E vários países também sofreram essa crise. Essa crise chegou ao Brasil, segundo o nosso presidente da época, chegou com uma marolinha. Essa tsunami, ela chegou no Brasil com o perfil de marolinha. Uma marola é uma ondazinha bem pequenininha. Não é isso? Então veio uma marola. Certo? Realmente o Brasil não sentiu tanto os efeitos, tanto que o Brasil estava crescendo muito economicamente na época. Estava crescendo, inclusive, a índices chineses. Certo? Mas por quê? Porque já entra um novo modelo econômico, que é o neoliberalismo. No neoliberalismo, como disse, o governo interfere na economia, como tem a história do dólar. Né? Por exemplo, quando o consumo está exagerado, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Certo? Por exemplo, o governo não mexeu na taxa de juros, não aumentou e o consumo aumenta e vários preços, por conta do consumo mais alto, é a lei do capitalismo, quanto maior a procura, maior o preço. Certo? Quando a procura supera a oferta, o preço tende a subir. É isso que acontece com a gasolina no Brasil, que a procura é muito alta. Muita gente não entende. A gasolina chegou a ser R$ 3,70, mas porque como muita gente estava em casa, muita gente não estava utilizando automóvel, o consumo drástico da gasolina, né, o consumo da gasolina teve uma queda drástica. Aí fez com que o preço caia. Se eles mantêm a gasolina a R$ 4,60 e o povo continua comprando, por que eles vão baixar? É a lei da oferta e da procura. Se eles mantêm o óleo a R$ 6 ou R$ 7 reais, e a população continua comprando na mesma quantidade que é acostumado, por que eles vão baixar? Agora, a tendência do mercado é que, por exemplo, subiu o preço. Vamos pegar o óleo como exemplo, né, que muita gente está falando do preço do óleo, do arroz também. Vamos pegar o óleo como exemplo. O preço do óleo sobe, só que as pessoas continuam comprando, né? Aí vai subindo, de 4 passa para 5, aí vai subindo, de 5 passa para 6, o pessoal continua comprando, de 7, quando chega no 7, só um exemplo, estou dizendo que vai acontecer, pode chegar a 8, 9, 10, 11, né? Vai depender, quando o consumo cair, evidentemente o preço cai. Essa é uma realidade do capitalismo, se bem que o Brasil é um país tão estranho que nem o capitalismo funciona direito aqui, né? Então é assim, ó, você tem o óleo subindo. Vamos supor que ele chegou a R$ 8,00, só uma ideia. Em alguns lugares está mais que isso, e em alguns lugares está menos que isso. Aí depende do consumidor procurar onde está mais barato. Né? Isso é uma tática, tem que ser uma tática dos consumidores no capitalismo. E outra coisa, quando o preço sobe, a consciência de trocar por um outro produto. Quando isso for possível. O arroz está caro, vamos comer mais macarrão e diminuir o consumo do arroz. A tendência é o preço baixar. Claro que às vezes isso não acontece, porque o brasileiro é um papa-arroz, por exemplo, e o governo tem que interferir. Diz, ixi, o arroz já está muito caro. Aí o governo subsidia o preço do arroz e faz com que o preço caia. Isso também pode acontecer. Por isso que a gente vive no neoliberalismo. Já aconteceu no Brasil, com relação ao arroz, estava subindo muito, e o governo brasileiro subsidiou e o preço caiu para metade. E permaneceu durante muito tempo assim, agora que veio, né, nessa conta da pandemia, muito consumo, muita gente em casa, muita gente com mais tempo para se alimentar. Tudo isso reflete, claro, na economia, a gente sabe disso. Pronto, mas pegando o óleo ainda como exemplo. Aí chegou aí,
os consumidores, vamos supor que eles chegam, aí dizem assim, eita, o óleo já está R$8. Né? Muita gente faz sua feira semanal, alguns vão comprando no dia a dia e alguns compram mensal. Então, vamos dizer, nas compras semanais, a pessoa compra, ele não tem uma família tão grande, são 3 pessoas só na família, ele acha que, por exemplo, 3 latas de óleo dá para consumir durante o mês até ele fazer as novas compras. Certo? Só que aí ele é acostumado a comprar aquelas 3 latas de óleo. Aí ela pensa assim, poxa, mas está muito caro, vamos reduzir para 2, vamos economizar o máximo e aproveitar o máximo de óleo que a gente puder. A gente fez a batatinha, sobrou o óleo lá, a gente guarda, coloca num depósitozinho, né? Peneira, coloca num depósitozinho e vamos reutilizando esse óleo. Até o ponto que não der mais, que ele está totalmente preto, aí não dá mais para usar. Pronto, aí então em vez de comprar 3, ele compra 2. O cara que faz a compra por semana, ou a família que faz a compra por semana, que compra, vamos supor, 2 latas de óleo por semana, aí reduz para 1. Quem consumia 1 por semana, passa a economizar a ponto que aquela lata de óleo dê para 2 semanas em vez de 1. Ou seja, meia lata de óleo por semana. Então, com a redução do consumo, aí já começa a sobrar produto no estoque, na prateleira. O pessoal não está comprando tanto porque está muito caro. Aí a tendência é o preço baixar. Se o pessoal continuar comprando do mesmo jeito, no mesmo patamar, na mesma quantidade, evidentemente que a tendência sempre vai ser o preço subir. Tá? O preço só não vai subir se o governo meter lá a sua mão, dizer, eu vou subsidiar o óleo, vou tirar imposto sobre o produto para que o preço barateie, certo? E chegue mais barato para o consumidor. Isso é o capitalismo. Isso tem a ver também, claro e evidentemente, com a globalização. Por exemplo, às vezes quando você tem o dólar caro, o trigo, o Brasil importa trigo. E o dólar, e o preço do trigo, o valor é em dólar. Quando o dólar sobe, o preço do trigo sobe. Então o Brasil vai comprar trigo mais caro. Comprando mais caro, o que acontece? O reflexo vai lá para os produtos que são derivados do trigo, tipo o pãozinho nosso de cada dia. Tá? Às vezes o governo, também, volto a dizer, como o dólar está alto, o governo subsidia, baixa os impostos sobre as importações do trigo e faz com que o preço continue chegando mais ou menos do mesmo jeito. Aí vai depender da capacidade do governo de gerenciar a economia, onde a presença do ministro da Economia é fundamental para essas questões, né? Como diz o nosso presidente, essas questões. Certinho? Então é assim que funciona o capitalismo. Aí a tendência do governo nesse modelo neoliberal é ele interferir na economia, para evitar que os preços fiquem... O arroz preocupa porque o brasileiro é um paparroz, como é a população mundial. Né? Se come muito arroz no mundo. Certo? Então, o básico do almoço, da janta do brasileiro é o arroz. Se você verificar quando se for sua mãe que bota a sua comida, ou se você vai lá e se serve, você tem uma tendência a colocar mais arroz do que qualquer outra coisa. Não é isso? Pronto. Então, é fundamental, nessa questão do arroz, que o governo interfira. Ou que a população, em vez de consumir tanto, passe a consumir um pouquinho, troca pelo macarrão, aumente a quantidade, se bem que o feijão não pode nem falar que está caro do mesmo jeito. Certo? Então, sempre o governo passa por esses desafios. Certo? Aí nós temos os fluxos de informação. Esses fluxos de informação, eles acabam interferindo no valor da bolsa. Está com rumor que o governo vai declarar a moratória lá na Grécia. O mundo capitalista quebra. O mundo globalizado. Rumores, não é nem que o que é moratória? Deixar de pagar as suas dívidas externas. Aí o mundo já quebra. Né? Aí nós temos o fluxo de pessoas, né? Que foi o que gerou, claro, a pandemia. Uma doença que era concentrada em um país, espalhou-se pelo mundo todo. Porque o fluxo de pessoas de um continente, de um país, de um lugar para o outro é muito grande. Certo? Então isso gerou
essa pandemia, fluxo de pessoas. Claro que também o fluxo da informação foi fundamental para que a coisa não piorasse. Imagine se tivéssemos o fluxo de pessoas sem o fluxo de informação, essa pandemia se espalhando, todo mundo morrendo sem saber de que era, né? Porque não tem um fluxo de informação, certo? E a pandemia estabelecida e ninguém, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, vai todo mundo morrer, né? Outras epidemias já passaram por isso quando a gente não tinha as informações em tempo real que a gente tem hoje. E claro, vocês lembram muito bem que uma das maiores preocupações com o isolamento social era exatamente a quebra econômica dos países, como está acontecendo. O Brasil já está numa recessão técnica. Por quê? Porque as pessoas em casa não vão produzir na indústria. Certo? Na parte agrícola, o Brasil bateu até recorde, mas na indústria muita gente não pode ir por causa da aglomeração. Certo? No setor de serviço, para vender seu tênis, para o dentista oferecer seu serviço e tal, não pode por causa da... Então, quer dizer, é o dinheiro que deixa de entrar, é o dinheiro que as pessoas deixam de ganhar. As pessoas deixando de ganhar dinheiro, elas vão pagar menos imposto. Né? Porque o dinheiro circulando, ela vai recebendo, vai comprando e tal. Toda vez que você compra e que você recebe, você paga imposto. Então a arrecadação do país cai. Além disso, temos autônomos, que é aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício. Elas vivem dos negócios, ela compra uma coisa aqui, vende outra coisa ali e tal. E ela movimenta dinheiro, e não se podia mais fazer feira, não se podia estar no meio da rua vendendo. Então a tendência é se quebrar um país por conta do isolamento social. Aí veio a grande questão, que você lembra, que foi o motivo de muita gente entrar em discussão. Disse, não, o importante não é a economia, o importante é as pessoas. Vamos salvar as pessoas, depois a gente recupera a economia. A gente sabe muito bem disso. Mas a gente sabe que uma crise econômica, ela também condena muita gente à miséria, à fome e até à morte. A gente sabe disso. Certo? Como em 1929 nós passamos pela maior das calamidades no capitalismo. Muita gente morreu, muita gente foi para a miséria, muita gente ficou pobre, muita gente não aguentou ficar pobre e se suicidou. Não é isso? Então, neste mundo globalizado está muito forte essa interação entre economia, entre esses fluxos. Fluxo econômico, fluxo de informação e o fluxo de pessoas. Tá bom? Eu andei aí pelo bairro, não tirei muitas fotos, né? Porque como está muito perigoso, certo? Meu celular não vale muita coisa não, certo? Inclusive ele está até meio trincado. Mas às vezes o cara pensando que vale, vai tentar me roubar, né? E pode levar o celular, mas às vezes ele não leva só o celular, ele tira a vida da gente. A gente sabe disso. Como está muito perigoso estar no meio da rua fotografando, né? Então eu consegui, assim, com alguns cuidados, eu tirei algumas fotos que mostram a globalização de uma forma muito mais materializada, onde você vê anúncios de empresas, de lojas, né, de comércios no nosso bairro, aqui, certo? Mostrando a mistura das línguas, né? Mostrando a mistura das línguas do português, principalmente com o inglês. Tá certo? Então fiquem aí com as imagens de algumas... Não estou falando a propaganda dos estabelecimentos. A curiosidade se dá exatamente nas misturas, que mostra fortemente o poder da globalização. Pronto, aí vamos ver aí, ó. Conforto e design, eu acho que você sabe onde é, né? Certo? Então tem aí uma loja de colchões. O design aí, né? Design, que seria o desenho, né? Com o conforto misturado aí, né? O design e o conforto, né? Então, e os colchões, né? Misturando aí, fazendo a mistura, certo? Do inglês com o português, não é isso? Vamos outro aí, ó. Shopcell. Cell de celular, né? Tem mostrando aí e tal, não sei o que, né? Mas Shopcell. Aí fones de ouvido, cartão de memória, tudo em português,
mas o próprio nome da loja é diferente. Tem Center Popular, é uma farmácia. Center, né? Poderia ser farmácia Centro Popular, Popular do Centro, ou Central Popular, né? Mas aí tem uma palavra Center, né? Que aí seria em inglês. Tá aí Equilibrium, seria sound, equilíbrio sound, certo? Então, som e acessórios, né? Então, equilibrium, parece do latim, e sound em inglês. Pronto, tem Box e Companhia, né? Box e Cia, não é isso? Então, box é caixa, né? Então, a palavra também, ela tá em inglês misturado aí com companhia, né? Companhia é abreviado. Aí tem aí, ó, delivery, o gulosinho, delivery. Delivery ficou uma palavra muito comum agora nessas épocas de pandemia, né? Que é o negócio da teleentrega, certo? Delivery. Então, self-service, né? Aí, RGM, clínica e pet shop, tá vendo? Dá pra ver? Se não der, tu amplia aí a imagem que dá pra ver. Pet shop, quer dizer, pet shop é uma coisa de animais, é uma clínica, né? Mas a palavra é em inglês, pet shop. Aí tem aí, ó, shopping pro hospital, uma coisa assim, né? Então, shopping, a palavra shopping. Ok, deu para reconhecer alguns estabelecimentos comerciais. Pronto. Então, é muito forte. Hoje a tendência realmente é que no futuro, né, ainda mais distante, essa mistura, né, essa junção, certo? Essa união das línguas faça que venha a existir no futuro, são apenas conjecturas, né? No futuro uma língua única para todos os países, né? Todo mundo falando a mesma língua, né? Porque nós vivemos ainda na Torre de Babel, né? Cada um fala o seu e fica difícil a gente se comunicar. Mas nós, todo o planeta falando uma língua única, a comunicação ficaria muito mais fácil. Tanto a comunicação virtual como a comunicação, né? Comunicação mesmo, real, certo? Presencial, vamos dizer assim, tá? Então, há quem diga que até esse idioma, que seria a mistura de todas as línguas, seria o Esperanto, tá? Como eu disse para vocês na música, então, que o símbolo da globalização, o objetivo da globalização seria a internacionalização do capital, um capital único para os países, certo? Apesar de que alguns países têm sua moeda como símbolo nacional, isso é complicado, não é o caso do Brasil. O Brasil já teve réis, já teve cruzeiro, já teve real, não, real já é agora, né? Teve cruzeiro, já teve cruzado, já teve cruzado novo, já teve cruzeiro novo. Então, né, a moeda brasileira não é um símbolo nacional. O real hoje é uma moeda forte no Brasil, certo? Né, uma realidade, foi a partir do governo do Fernando Henrique. Na realidade, não foi nem o Fernando Henrique, não foi no governo do Fernando Henrique que o real foi quebrado. Foi fundado, passou a existir. Começou com a unidade real de valores, se transformou no real. Teve um período de transição que foi chamado de unidade real de valores, que você tinha um cruzeiro e fazia a conversão para o real. Isso a gente chama de dolarização da economia. Foi o que o seu Fernando Henrique fez. Só que quando o Fernando Henrique fez isso, o real, ele não era presidente, ele era ministro da economia do governo Itamar Franco. Então, realmente, quem lançou o real, certo? No governo de qual presidente foi lançado o real? Itamar Franco. Então, Itamar Franco é o pai do real. O Fernando Henrique, no máximo, né, pode dizer que é a mãe do real, certo? Aí depois o Fernando Henrique conseguiu tanto mérito por ter realmente lançado uma moeda forte, ter controlado a inflação, à custa de muita recessão, de muita miséria, também é que se diga, certo? Então, por conta disso, ele conseguiu tanto mérito que ele foi eleito presidente da República, conseguiu se reeleger, foi o primeiro presidente a ficar 8 anos no poder. Tá? O Brasil já tinha sofrido o processo da liberalização da economia, que foi no governo Collor, onde o Brasil entra mais em definitivo no mundo globalizado. Volto a dizer, o Brasil está na parte intermediária por ser um país em desenvolvimento.
Não é isso? Pronto. Então o Fernando Henrique acaba por conta do real, que é a nossa moeda. Mas o real hoje é uma moeda forte, mas a moeda no Brasil nunca foi um símbolo nacional. Como, por exemplo, a libra esterlina na Inglaterra é um símbolo do país. Né? Então é mais complicado. Então fique aí com as imagens. Fique aí com as imagens. Espero que vocês tenham gostado das imagens, tá? Espero que vocês possam ter reconhecido aí, que vocês vejam a mistura, algumas palavras em português misturadas já com inglês, e a tendência é isso a se aprofundar no futuro. Espero que vocês reconheçam alguns estabelecimentos. Vai aparecer a agenda e beijos para vocês.